Olá, está começando mais um Cenários. Hoje a gente vai conversar sobre financiamento de energias renováveis aqui no Brasil com a Eliane Brasil, superintendente estadual do BNB aqui no Ceará. Tudo bom, Eliane? Seja bem-vinda. Primeira vez aqui no Cenários com a gente, não é isso? Oi, Kerlia, tudo bem? Aqui por aqui tá tudo ótimo e é um prazer estar aqui no cenário. Sim, é minha primeira vez aqui com vocês. Coisa boa. Seja bem-vinda, que seja a primeira de muitas. Claro, só chamar. Tudo bem, vamos lá. Eliane, nos últimos anos, podemos notar um crescimento significativo no volume total de financiamentos destinados a projetos de energias renováveis aqui no Brasil. Além de valores, você pode apontar quais foram as principais motivações que levaram os brasileiros a optar por esse modelo de recurso? Bom, primeira coisa é que o Brasil passa e está chegando à liderança da transição energética, tá? E o Nordeste é o protagonista da transição energética no país. Principalmente, vários estados têm uma força muito grande, a Bahia tem, mas há uma concentração de investimentos e há uma concentração de iniciativas empresariais na área da eólica, na área da solar, e, e é claro que também agora no hidrogênio verde nos estados do Ceará e do Rio Grande do Norte. Então, o banco tem sido chamado a financiar essas iniciativas já há muitos anos, tá? E é claro que desde a gente, inclusive, lançou uma campanha dizendo que o Banco do Nordeste é o banco da energia limpa. E é verdade. Então, só esse ano, até agosto, a gente já financiou 1,8 bilhão de reais de energia só no Ceará. Então, é um volume grande para o Estado e, e a gente tem recebido ainda mais e mais demandas. Nos últimos anos, o BNB investiu mais de 35 bilhões em créditos para projetos de energia limpa. E aí, eu gostaria que você contasse para a gente quais foram os principais projetos de energias renováveis que receberam esse aporte. Eu prefiro não falar o nome, mas existem empresas, as principais empresas de energia solar foram financiadas pelo Banco do Nordeste, dentro desses 35 milhões, que é toda a região norte de Minas e norte do Espírito Santo. Então, os grandes players do mercado foram financiados pelo banco, né, as mega estruturas, tá certo? Então, o que você viu de manchete nos jornais, de empresas vindo se instalar no Nordeste para a produção de eólica, para a produção de energia solar, toda foi financiada pelo banco. Um percentual óbvio do CAPEX. E existe uma preferência de investidores por alguma fonte específica, se a solar tem mais investimento, a eólica tem mais investimento? Bom, na realidade, a gente começou com a energia eólica, sendo um dos principais segmentos que demandou investimento aqui na região Nordeste. Então, não há a predileção, digamos assim, é pelo FNE, porque o Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Nordeste tem taxas muito atrativas, prazos para a infraestrutura, para o grande investimento em infraestrutura, como, por exemplo, energia, muito longos, que permitem aí uma estabilização, porque não é um projeto simples, né? Cada setor e cada segmento tem uma história de projeto, uma história para entrar em produção, para a maturidade do projeto, para poder reembolsar o banco. Então, por conta disso, o nosso recurso do FNE é o mais demandado, é o mais desejado, digamos assim. E é através dele que a gente vem financiando de uma forma muito forte, como você falou. Muito bem. Dentro do setor de renováveis, você poderia fazer um ranking dos tipos de energia que tem mais pedidos de financiamento, entre eólica, solar, biomassa? Você poderia Isso ranquear? posso. Na realidade, isso não é um ranking estático. Isso depende muito do momento. Houve um momento muito forte da energia eólica. Esse já não é o momento em que a demanda, e aí eu não estou falando
do que está sendo gestado em termos de projetos. Estou falando da demanda que o Banco do Nordeste recebe. Hoje nós temos uma demanda muito maior de energia solar, inclusive de as pequenas usinas, as GDs, né? A geração distribuída mais pequena. Então, hoje o volume está mais para a energia solar. Tá certo? Com algumas dificuldades, as questões de importação de placas solares, mas tem mais. No entanto, a gente sabe que vão haver leilões, que vai haver mais demanda, que o hidrogênio verde vai demandar, que existe ainda uma busca por regulação da eólica offshore, e que existem players aqui, inclusive que sediados aqui no Ceará, que têm interesse, já têm estudos para fazer offshore. Então, a gente, na realidade, tem uma cesta. A biomassa ainda é muito tímido. A biomassa ainda é muito tímida. A gente não tem muita demanda a alguns projetos. Mas eu sei que isso vai mudar. Eu sei que existe em curso um processo de descarbonização que vai alavancar também a biomassa. A gente vai ter que estar atento a isso. Tá? Mas, primeiro que o banco está aberto à demanda. Está aberto à demanda. Mas isso tem uma sazonalidade, tem uma oscilação de humor de mercado e de interesses que variam entre a eólica e a solar na sua grande dimensão. E de que maneira o financiamento de projetos de energias renováveis impacta a economia do país, especialmente em termos de geração de empregos e do crescimento industrial? Vou falar aqui do Ceará. Nós estamos em pleno curso do hidrogênio verde. Isso será uma realidade. Alguns players, algumas empresas já estão demandando banco com digamos assim, valores de investimento altíssimos. E aí, assim, durante a construção, muitos empregos, e que vão, depois de implantado o projeto da energia sendo gerada, gerar mais empregos com toda essa planta de hidrogênio verde, com as indústrias que virão no rastro, tá? Logo após a implantação dessas empresas. Então, a gente tem uma perspectiva muito grande aqui no Ceará de uma geração de empregos ainda maior, que tem sido uma geração muito importante. Eliane, você acredita que os recursos destinados a esses projetos, aí aqui eu não estou falando só do BNB, eu estou falando de geral, tá bom? Claro. Você acredita que esses recursos destinados a esses projetos, eles são suficientes para atender às metas de descarbonização e de transição energética estabelecidas aqui pelo Brasil? Não, não. Definitivamente o FNE não tem recurso suficiente para isso. O presidente Paulo Câmara tem ido buscar outras fontes de recursos. Nós temos um trabalho, eh, inclusive de aporte de capital, para poder buscar fundings que possam vir financiar esses investimentos em hidrogênio verde e em todas as energias. O FNE é insuficiente, a gente precisa desse FNE para todas as demais os demais segmentos, os demais setores, mas eu entendo que que o governo tem estudado fontes de financiamento, que trabalhar BNDES e Banco do Nordeste juntos, com outras fontes, com captação externa para financiar esses projetos, vai ser o futuro. Não sei se já em 2025, mas isso está sendo trabalhado para que a gente possa ter, porque essas plantas cada planta dessa é 6 bilhões. Em duas reuniões aqui com duas empresas que estão em processo de descarbonização, que querem entrar inclusive no leilão, é, uma é planta de 8 bilhões, outra planta de 6 milhões, uma planta de hidrogênio verde de mais 8 bilhões, então é imenso, é imensa a necessidade de capital. E isso a gente vai precisar realmente administrar. Falando aqui no hidrogênio verde, né?
Como que está sendo estruturado o financiamento para projetos ligados a essa fonte de energia aqui no Brasil? Porque a gente sabe que o hidrogênio verde ele está vindo com tudo, ele está sendo a energia do momento, está todo mundo falando. Então, conta para a gente como é que está sendo estruturado, como é que o BNB vai fazer como é que ele vai montar o financiamento para projetos ligados a hidrogênio verde aqui no Brasil. Bom, todos os players estão buscando. Você tem dentro, digamos assim, da equação de financiamento de um projeto desse, você tem os grandes fundos, você tem a emissão de debêntures, você tem os bancos públicos e, em alguma parcela, até os bancos privados. Então, quem está procurando, quem está estruturando uma operação de hidrogênio verde ou mesmo de energia hoje, está tendo que lançar mão de um leque, né, de funding, de um leque de recursos. Então, o CAPEX não vai ser só financiado, por exemplo, pelo BNB. A gente vê aqui muita coisa sendo financiada com equity, com debentures, muita coisa nesse mix de recursos. O próprio FDNE financia algumas iniciativas. FDNE é um recurso da Sudene que o Banco do Nordeste opera, não só o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil também opera e outros bancos. Então, esses recursos, esses fundings têm se somado para ir financiando essas iniciativas. No entanto, percebe-se que não serão suficientes e que vai ter lançado mão de outros fundings, certo? Tá certo. E como que o BNB está se posicionando frente a essa demanda crescente por financiamentos de energia limpa, né? Queria que você contasse para a gente, se existem novas modalidades de crédito ou condições atrativas para o setor de renováveis. A gente já conhece o FNE Sol, que é o que financia a energia solar, mas além deles, quais são os outros que a gente tem aqui no BNB? Isso é muito importante. A gente tem um FNE Sol que trabalha com a geração própria, né? Tanto para pessoa física como para pessoas jurídicas. Isso é o programa de entrada, de chegada, né? E a gente tem financiado com FNE e nós não temos nenhum problema, temos ainda recursos para financiar, é algo que a gente vem estimulando que as pessoas, a gente consegue fazer isso de uma forma rápida, as placas entram como garantia, a gente tem um prazo maior para a quitação, né, para o pagamento disso. Isso é digamos assim, a base. A gente tem financiado muito GD, muita geração, e aos poucos a gente percebe que a gente vai ter que diminuir a participação em cada um dos projetos para que a gente possa entrar e ajudar no mix de recursos de todos os projetos. Ou seja, ao invés de eu ter um financiamento de 80%, 90% de um projeto, eu posso ter 2 projetos com 50% financiados. Então, a tendência é o banco limitar o uso do FNE nesses recursos a um determinado patamar, provavelmente 50%, e entrar com um mix de outros recursos que nós temos, de forma que a gente possa continuar atendendo a demanda, tá, a um juro menor, porque com o mix com o FNE o juro fica menor do que o mercado, mas tendo a possibilidade de ajudar e financiar um número maior de iniciativas. Essa é a nossa estratégia. Isso vai do pequeno, tá? Daquele mega, até a grande infraestrutura, a grande planta de eólico ou de solar, onde a gente realmente tem limitado o volume de financiamento via FNE por grupo econômico, por ano. Isso já é uma prática que a gente vem adotando desde 2023, e esse, digamos assim, esse ticket que o banco consegue ofertar no máximo tem diminuído, porque o volume da demanda cresceu muito. Então, a gente tenta deixar o FNE um pouco para cada um, para que no cômputo geral das taxas ele consiga baixar o custo do projeto, do financiamento do projeto, né? Diminuir um pouco o financiamento para conseguir atender mais demandas. E isso, atender o maior número possível de demandas, fazendo com que no mix
Na média, a gente tem uma taxa de juros menor financiando a iniciativa. Muito bem. E quais são as expectativas de crescimento do volume de financiamentos para o setor de energias renováveis nos próximos anos? Você pode adiantar para a gente, Eliane? Olha, a demanda está crescendo. A demanda está crescendo muito. Praticamente o que eu tenho de expectativa para 2025 já foi com o meu orçamento do ano que vem. Então, o crescimento é certo. E a nossa preocupação é exatamente encontrar a fórmula ideal para financiar essas iniciativas. A gente continua com essa contingência, com essa administração orçamentária de forma que a gente possa atender todo mundo. A gente certamente aqui no Ceará já tem de expectativas e de, digamos assim, conversas já entabuladas e já em processo de iniciar cartas consultas, quase 2 bilhões para o ano que vem. Então, vai ser um ano de administração orçamentária e a gente tentar ajudar. E vamos ver, né? Há um trabalho muito forte da diretoria do banco para trazer mais funding. Provavelmente vão ser bons fundings externos e a gente vai poder ajudar com esses recursos também, essas iniciativas. 2025 vai ser animado, né? O 2024 já está animadíssimo. Eliane, na sua opinião, o que ainda falta para o Brasil se consolidar como uma potência mundial em energias renováveis? Boa, falta bastante coisa. Né? Eu entendo que o governo federal tem feito um trabalho, o Ministério das Minas e Energias tem feito um trabalho muito consequente de estruturação do que é a base necessária para essa transição energética. A gente tem um volume muito grande de energia sendo gerado no Nordeste. Precisamos de mais linhas de transmissão. O governo está trabalhando leilões para a transmissão, para essas novas linhas, e isto é essencial. É preciso entender também que a balança do país vai mudar. Então, a geração a gás, a termoelétrica, não necessariamente deixar de existir, mas elas vão diminuir sim, tá, em suas quantidades, porque elas serão trocadas pelas mega plantas de energia solar, eólica e a eólica offshore, que ainda demanda regulamentação para que possa deslanchar aqui no país. Então, ainda existe regulação a ser feita, ainda existe ajustes a serem feitos para a aceitação dessa energia que está sendo é, gerada no Nordeste. Tá? Ainda existe, não é uma briga, mas uma disputa entre o gás, entre a termoelétrica e essas energias limpas, e isso precisa ser, como eu diria, regulado pelo governo. Isso precisa ser balizado pelo governo. Meio que apaziguar isso. Olha, vai ter espaço para todo mundo, mas vai ser assim. Você vai fazer dessa forma, você vai ter que transitar para um outro modelo e vai permitir que o país tenha essa energia de uma mais limpa e melhor para o seu meio ambiente. É isso. Ainda vai ter um papel de mediador do governo federal nesse espaço aí. Muito bem. E para a gente encerrar, Eliane, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais. Vou abrir espaço aqui, tá bom? Para você fazer suas considerações finais. Fica à vontade, a palavra é sua. Vamos lá. Que bom, gente. Olha, bom falar com você. Esse é o assunto do momento. Energia é o assunto do momento, né? Em tudo por tudo, porque Energia nós limpa, temos na verdade, né? energia limpa, né? Nós temos questões muito sérias ambientais, nós temos os impactos que a questão ambiental está fazendo na vida das pessoas, catástrofes acontecendo, uma mudança drástica de clima que a gente percebe aqui no Ceará. Eu não sei se vocês sabem, mas em Tauá, no Inhamuns do nosso Ceará, é, no mês de junho, fez 10 graus às 7 da manhã. Isso é absurdo. É chocante.
É chocante. Tauá não é uma cidade fria. Lá não é uma cidade fria. Então, veja que há uma o planeta está em desequilíbrio, né. A Quando você impressão vê que eu tenho é que está meio invertido. o país se inverteu. Nós aqui tivemos um bom inverno, nós estamos com açudes cheios, em compensação, ou isso não é uma compensação, e ao invés de termos agora mais tranquilidade no país todo, nós temos uma seca no Sudeste e no Centro-Oeste, que é histórica, que está gerando um clima ainda mais seco do que já era, porque há 20 anos eu ando em Brasília e sei como é seco naquela região, o ar muito seco, e tem um período de seca, mas isso está se alargando, isso vai mudar a economia do país. Sim, Eu tenho aqui no Ceará recebido várias visitas de empresários do agronegócio se mudando para cá. Não sei se vocês sabem, a gente tem no Ceará pelo menos duas grandes áreas que podem ser usadas para o plantio, por exemplo, de grãos. A Chapada do Apodi e a Chapada do Araripe, no sul do estado. E eu estou vendo pessoas virem comprando 5.000 hectares, 10.000 hectares, para iniciar plantas, coisa que a gente não havia nem percebido, né, de demanda há alguns anos atrás. Mas eles estão procurando novas, e são regiões muito ricas, né? Você está na Chapada do Araripe, ali perto, no Cariri, perto do Crajubá, onde você tem toda uma estrutura de cidade, isso vai dar um boom a partir desses plantios e da geração de renda e do que ele traz. Então, uma planta dessa de grãos traz uma série de outros investimentos em torno e gera uma demanda de uma cadeia produtiva muito rica. Então, essas são questões que estão sendo mudadas, muitas delas, infelizmente, é, pela ausência de possibilidade de abrir mais áreas na região, por exemplo, centro-oeste, que ainda tem bastante área, mas que existe um, um risco muito grande no desmatamento, tá? Abrir áreas não está sendo fácil. E aqui a gente tem que receber esse investimento com todo o cuidado ambiental possível, né? Com o rigor necessário para que aqui também não se degrade. Mas a gente recebe de braços abertos. muito bem. Com isso, a gente chega ao final de mais um Cenários. Gostaria de agradecer aqui a presença da Eliane Brasil, nossa convidada de hoje, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui, mas próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.